Repensando 69 no pique da creche. Fiz um repensando que eu disse que eu ia fazer um vídeo com as frases que eu escuto das crianças assim que eu chego lá. E hoje eu anotei, prestei atenção e anotei assim algumas frases. Mas antes de mais nada, ative as notificações porque eu não sei o que está acontecendo, mas algumas pessoas que já fizeram inscrição no canal, de repente vou ver, não são mais inscritas e não recebem os vídeos. Então, ative as notificações. Já vai dando aquele like gostoso, mas se você preferir, porque chamaram a minha atenção, assiste o vídeo e se gostar, dá um like gostoso, comente, eu gosto de saber o que você pensa, e depois compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo. Por que a gente fala de dar um like logo no começo? Porque isso melhora o nosso desempenho dentro do YouTube. Vou aproveitar a lista de pedidos, pedir para você visitar e curtir minha página no Face, que é Volpato Regina, ou Regina Volpato, agora eu tô em dúvida, o meu Instagram, que é Volpato_Regina, tá bom? Então vamos ao Repensando de hoje. O que acontece? Quando eu chego na creche, bom, pra quem não sabe, eu sou voluntária numa creche, eu conto histórias, né? A gente fala contação de histórias, então eu vou lá, conto histórias para crianças de uma creche municipal. A criança mais velha tem 4 aninhos, então é tudo pequenininho, sabe? Dessas crianças que quando a gente chega, abraça a pernoquinha da gente e vai até o joelho. São todas fofas, a vontade de amassar todas, mas não pode, né? Então, assim, só as que são muito carinhosas e vem aí eu não me aguento. Não pode também tirar fotos. Outro dia eu tirei uma foto dela, várias fotos delas, mas para eu guardar para mim, para minha recordação, que vai chegando no fim do ano, já vai me dando saudades. Muito engraçado. Vamos tirar foto, elas já fazem pose, coisa mais fofa do mundo. E quando eu chego lá, a impressão que eu tenho é que é o seguinte, estão todas na mesma sala, só que cada um ali numa história particular. Estão fazendo a mesma atividade, às vezes interagindo, né, 2 ou 3 crianças, mas assim, todos juntos e cada um na sua. E aí quando eu chego, é uma coisa assim que é como se eu entrasse ali onde eles estão e eles vêm falar comigo, trazendo aquele contexto que eles estavam vivenciando na cabecinha deles. Então eu chego, cada um vai falando uma frase, como se eu já estivesse ali. Entendeu? Como se eu já estivesse ali, saí, fui tomar uma água e cheguei. Então assim, vem assim na sequência. Meu pai tem um Fusca. A minha irmã nasceu, eu tenho uma mácara. Aí essa da mácara, eu falei, mácara? O que é mácara? Mácara pra andar de moto? Aí eu acho que é um capacete. Eu tenho uma mácara. A outra falou, você tá indo embora? Eu falei, não tô. Ah, tá, você vai pro norte? Do nada, você vai pro norte? Não sei se agora no final do ano a família dela vai pro norte, porque depois eu fico pensando, né? Por que será que falou e tal? Aí vai na sequência. Você conhece a minha avó? Você comeu aquele bolo de aniversário? Tava uma delícia. Minha mãe é negra. Olha o meu cabelo. Você é amiga da Luísa? Eu te espero amanhã na minha casa. Você vai, né? Se quiser pode levar uma amiguinha. Fiquei com vontade de ir, juro. Você tem nenê? Quantos? Na sua casa tem livros? Eu gosto de livros. Na minha casa não tem. Isso cada um, né? Porque um pegou carona no outro. Não gosto de vagem. O meu gatinho foi pro céu. Eu sei mexer no celular. Eu tenho medo. Aí a outra falando, eu não tenho medo de nada. Tenho alergia, eu tomei vacina no bumbum. Meu pai também, mas a minha mãe não. A minha mãe toma no braço. Ela é muito valente. Ai, eu achei a coisa mais fofa quando essa menina falou, minha mãe é muito valente. E continua, né? Porque não para, e continua. Por que você não dorme na minha casa? A sua filha é amiga da minha tia. Não, acho que ela é amiga da minha irmã. E aí elas vão falando, eu vou prestando atenção e determinada hora elas param, perdeu o interesse e tal, aí vai cada um fazer alguma coisa e aí a gente começa a atividade. E é muito engraçado, criança, assim como cada uma já tem o seu jeitinho, cada uma já tem o seu temperamento. Vou contar 2 coisas rapidinhas. Eu tenho uma amiga chamada Tati, que é casada com a Simone. E na creche tem uma menina, não vou falar o nome dela, vou chamá-la de Bia. A Bia é uma mini Tati. A Tati, minha amiga, é produtora dessas produtoras de evento, assim, evento grande, ela produz, então ela coordena todo mundo, ela tem voz de comando, ela consegue dar ordens sem ser autoritária, né? Ela tem voz de comando mesmo e tal, não sei o quê. A Bia, lá da creche, é igualzinha. Eu chego, é igualzinha, eu falo, vamos contar a história.
Quer que eu te ajude? Vou recolher as coisas. Recolhe. Aí algumas crianças falam, não, mas eu ainda não acabei, né? Por exemplo, estão brincando de massinha. Eu não acabei. Não, mas agora é contação de histórias e tal. Ela não tem tamanho, ela não tem idade, porque ela é muito pequenininha, mas ela já é produtora, ela já tem o jeitinho dela. E eu olho para ela e falo, tomara que ela consiga canalizar tudo isso que é tão positivo e que é tão especial nela para o bem dela, né? Tomara que ninguém tente fazer dessa menina uma outra coisa que não o que ela é de verdade. E aí uma outra coisa interessante para acabar repensando de hoje, uma coisa meio lúdica, né? Eu sempre conto uma historinha chamada Léo e Albertina. É um livro super legal, aliás, assim, uma dica de presente para quem tem filha, filho, sobrinha, sobrinho e tal. É um livro grande, assim, gostoso de folhear, sabe? Com umas ilustrações lindas. E é o porquinho Léo que se apaixona pela... Não é se apaixona, aí já é interpretação minha, tá vendo? É o porquinho Léo que quer chamar a atenção da galinha Albertina. Mas a Albertina, a galinha, não dá confiança pra ele. Ela não nota, ela não percebe o Léo, ela tá ali envolvida com as coisas dela. E o Léo faz ali todo um movimento, conversa com os outros animais da floresta. Ai, um parênteses, um dos meninos outro dia chegou pra mim e falou, você tem medo de animais ferozes? Eu achei tão, falei, animais ferozes? Mas enfim, o Léo não é um animal feroz, a Albertina não é. E ali o Léo faz de tudo pra chamar a atenção da galinha Albertina, até que vai, né, os outros animais da floresta se envolvem e eles, de alguma maneira ali, se entendem e tal. E é uma história muito bonitinha mesmo. E outro dia, esse livro tá aqui, em cima da mesa da minha casa, chega uma amiga minha e falou, hoje você foi na creche? Fui. Foi contar histórias? Fui. Essa história que você contou? É. Ela começou a folhear e falou que nome bonitinho, Léo e Albertina. Nossa, mas é um porquinho e uma galinha? Falei, coisa mais fofa, o porquinho querendo chamar a atenção da galinha. Ela falou, nossa, mas que estranho, né? Um porquinho e uma galinha. Aí eu já falei, olha, acendeu a luz amarela. Eu falei, olha, vamos falar do que interessa, né? Falei, por que estranho? Assim, me fazendo de desentendida. Como diz um amigo meu, a sonsona. Eu falei, por que estranho? Porque é porquinho com porquinho, galinha com galinha. Eu falei, não, mas nessa história, eu falei, olha, é uma história infantil, né? A gente tá falando de afeto, de interesse, de aceitação, de amor. A gente tá falando de outras coisas, de um outro contexto. Acho que você tá imaginando uma história diferente do que é a história que está aqui. Não, Regina, porque assim, o certo é porquinho com porquinho, galinha com galinha. Eu falei, então, nesta história, neste contexto, nesta fazenda, é o porquinho com a galinha. Seguramente tem outros porquinhos com porquinhos, galinhas com galinhas, mas nessa história é assim. Mas assim, não pode, né, Regina? Como é que vai fazer assim? Eu falei, ela foi mais longe ainda. Eu falei, como é que vai fazer o quê? Né? Como é que vai fazer? Eu falei, aquilo naquilo, né? Aquele lá naquela ali. Eu falei, nossa, mas, né, você já tá indo para contos eróticos. Isso é uma história infantil. E aí repeti. A gente tá falando de carinho, de aceitação, de afeto, de amizade, de sentimentos que nascem e que a gente talvez no primeiro momento não entenda, mas depois a gente passa a entender que fazem muito bem. E vou te falar, sem querer dar spoiler, o Léo e a Albertina se entendem e o final da história é a coisa mais fofa do mundo, mas eu não vou te contar. Para saber você vai ter que ler. E aí eu fiquei imaginando como uma história, aparentemente não, como uma história tão singela, tão bonita, tão lúdica, pode ter uma interpretação toda esquisita, né, toda diferente. E como essa história tão simples pode trazer, né, percepções e entendimentos que ali, se a gente ficar no concreto, talvez a gente não consiga perceber. Teve um dia que eu contei essa história numa das classes desta creche em Osasco. Aí acabei de contar a história e quando eu acabo eu falo, quem quer contar? Quem quer contar? E as crianças, eu. E aí o menininho levantou a mão, eu dei o livro para ele. Normalmente eles contam essa história ali onde eles estão. O menininho levantou, não tinha 4 anos. O menininho levantou, sentou do meu lado, abriu o livro e foi contando a história, porque eu seguro assim, né, e vou folheando. Foi contando a história do jeitinho que eu conto, com as palavrinhas dele e tal, mas uma história com começo, meio e fim e tal. E na história dele ele deu um fim. A hora que ele fechou o livro, ele deu um fim ali.
E todo mundo ficou quietinho, prestando atenção, e eu achei a coisa mais encantadora do mundo, aquilo me emocionou. Aí a professora veio falar comigo. Eu falei, que bonitinho como ele contou a história, e ficou todo mundo hipnotizado pela história. Ela falou, Regina, esse menino não falava. Eu falei, como é que é? Esse menino não falava. A primeira vez que ele abriu a boca foi hoje, contando essa história. Então, talvez seja por isso que tenha ficado todo mundo tão hipnotizado pela história, inclusive nós, professoras, porque tinha uma professora e uma assistente. Aí que eu me emocionei ainda mais, né? Eu falei, não, ele não falava, e hoje ele levantou, foi lá e contou essa história. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, mas naquela sala, naquele momento, a partir desta história, houve uma transformação. Houve uma transformação que me impactou, provavelmente impactou essas crianças, essas professoras, e esta criança que levantou e contou a história foi um menino. Impactou de uma maneira que talvez seja decisiva na vida dele. Tudo graças ao Léo e à Albertina. Eu fico muito emocionada quando eu lembro disso. É um trabalho voluntário que eu faço e que, assim, talvez seja uma remuneração... eu não vou falar que é maior que as outras, porque eu sou muito grata e sou muito abençoada em tudo que eu faço. Mas é uma remuneração que não tem equivalência. É isso. Então, repensando de hoje, é isso. Sobre Léo, Albertina, aceitação e tudo mais. Queria saber o que você acha disso tudo. Me estendi um pouco demais, juro que eu queria fazer um repensando pequenininho, mas foi assim. E você, tem medo de animais ferozes? Pergunta que a criança fez pra mim. Tchau.